Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje vai ser um vídeo bem legal, vamos começar a preparar o nosso projeto do jogo 3D para exportar para Android e iOS. Então se você não conferiu os vídeos, a série do jogo 3D, eu vou deixar um card aqui com a playlist. Então acompanha lá para ter esse projeto. E só para mostrar para vocês mais ou menos o resultado que eu quero chegar. Então ó, esse é o meu celular, então meus aplicativos, eu instalei um jogo. Fiz o básico para ele poder funcionar no meu iPhone aqui. E aí eu botei essa tela de start e a gente vai poder jogar com um joystick e um botãozinho de pular, tá? E eu também fiz um menuzinho de pause para ajudar a gente. Então vamos lá, vamos preparar esse projeto para poder jogar no nosso celular. Já deixa aquele like que ajuda bastante o canal. E lembrando, eu fiz uma conta no livepix.gg, então se você quiser fazer alguma doação aí, não for atrapalhar, só fazer por lá. Enquanto o YouTube não me libera a funcionalidade de membros, eu criei isso lá no livepix.gg. Você pode virar um membro e você vai ter acesso a esse projeto aqui e os outros projetos que eu vou fazendo aqui ao longo do canal. Então é só entrar lá, se tornar um membro, que todos os códigos vão estar lá disponíveis. Bom, e esse é o zip que eu vou deixar lá disponível para os membros, ou aqui a pasta do projeto que vocês vão ter se vocês fizerem o tutorial completo aí do jogo 3D. Então eu vou criar aqui uma pasta Assets 2D. E aí eu vou colar os meus assets. Eu vou deixar isso aqui disponível para todo mundo no Google Drive, se vocês quiserem usar. Esse aqui foi o que fiz, esse aqui eu baixei de não sei da onde, tá? Mas é só baixar. E aí eu vou abrir o projeto. Primeira coisa que a gente vai fazer no projeto é mudar a resolução. Então vem aqui no Windows, eu vou colocar 2340 por 1080. É uma resolução boa para celular, tanto Android quanto iOS. Aqui não precisa mudar, o que a gente precisa mudar é aqui, ó, Canvas Item, para ele esticar a tela. Antes também, vamos colocar aqui, ó, no filtro Input, aqui em Pointing, vamos ligar aqui, ó, Emulate Touch from Mouse, para a gente poder testar no computador e não ter que ficar instalando no celular direto. Vamos adicionar o botão de Jump. O botão de Jump vai ficar dentro, aqui, ó, do meu player. Dentro do meu player tem a câmera. Dentro da câmera eu fiz no último vídeo da série, que é o 7º vídeo, bem rapidinho esse menu. Esse menu tá escondido, né? Mas quando a gente aperta ESC, ele exibe aqui, resume game ou quit. Então eu vou esconder de novo. E aí, ó, assim como tem esse canvas layer de menu, eu vou criar um canvas layer. E eu vou chamar ele de control, tá? Então vai ser a parte, o layer, a camada responsável pelos botões. E aí eu vou adicionar um botão do tipo touch. Esse aqui, ó, touchscreen button. Esse botão eu consigo colocar os meus assets 2D. Eu vou colocar essa setinha, então normal e o apertado. Para ele funcionar direitinho, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, shape é a área de touch. Coloca um retângulo, mas tá vendo que ele ficou pequeno? Também vamos colocar aqui, ó, transform vezes 4. Ó, 4. Tá? Aí você volta aqui, clica no shape, ó, bem em cima do quadrado aqui, do retângulo, e vamos colocar 45 para ficar uma área boa para a gente poder apertar. E assim não fica tão em cima do botão. E aí você pode botar aqui no Transform 90 graus para ele para cima, pegar a ferramenta de Move e botar ele mais ou menos aqui, tá? Onde vai apertar lá no celular. Eu vou renomear ele para Jump Button. E aí eu vou salvar e vou escutar o sinal do Press It. Aqui, ó, Press It, no script do menu. E aí eu vou fazer o seguinte, é só simular esse Action Press Jump. A gente simulou, a gente fez uma simulação do Action Press, que no caso é o Jump, tá? Lembra que lá na série eu fiz o Binding, eu coloquei a barra de espaço com esse nome de Jump. E a gente também tem que colocar o Release. Vamos emular uma ação na tela. Então, ó, assim que ele apertou, ele também deu release. E aí, comando S para salvar. Aí eu vou rodar o jogo. Por enquanto eu consigo mexer nas setas e o botãozinho tá aqui, ó, e eu aperto e ele pula. E assim como o espaço também funciona, tá? Então tá aqui, ó, o double jump, tudo funcionando bonitinho. Essa parte foi fácil. Agora vamos fazer a parte difícil. Vou vir aqui em Asset Lib, vou colocar aqui, ó, joystick. Eu testei quase todos, mas esse aqui é o melhor, tá? Com esse símbolo preto aqui. E aí é só dar um download. Ele vai falar que tem um conflito por causa do icon aqui, .svg. Então vamos fazer o seguinte, vamos ignorar algumas coisas. Clica aqui, ó, e vamos importar só o que a gente precisa. Eu não preciso desse git ignore, isso aqui, essa cena de exemplo aqui, ó, tá vendo? Não preciso. Faz o seguinte, ó, essa é a pasta que eu preciso, tudo que está dentro do add-ons. O resto a gente tira, clica no add-ons e tudo que a gente precisa vai estar aqui, install.
Agora eu venho aqui no 2D de novo. E aí eu vou procurar aqui, ó, a pasta Add-ons está aqui. E dentro dela tem uma cena de joystick pronta para a gente poder usar. E aqui é o script dela. Então eu vou vir aqui no meu control node, dar esse aqui, ó, correntinha, add child node, já está aqui logo no primeiro. Tá? É a cena que a gente tem aqui nessa pasta que a gente acabou de baixar lá direto da Godot. Vou fazer o seguinte, eu vou mover ele por enquanto. Eu não vou mexer no tamanho, senão vai estragar. Depois a gente arruma isso. Eu vou abrir rapidinho o script, só para a gente ter uma ideia como ele funciona. Ele faz toda a conta aqui, ó, baseado nas imagens, nas textures ali. E o que interessa pra gente é isso aqui, ó. Essa parte do emit sign. Então, ele toda vez que você mexe, ele vai emitir um sinal atualizando três variáveis, uma de força, uma de direção, que é o vetor, e o delta, que é o nosso delta de sempre. E aí a pessoa que fez isso aqui, ela não colocou os parâmetros do sinal aqui. É esse aqui, ó, esse joystick input que a gente vai querer. E aí o que a gente tem que saber esse sinal é um sinal qualquer. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Tá? É um sinal tipo qualquer um desses aqui, porém ele passa três parâmetros, que nem esse aqui, ó, tá vendo? Ele passa alguns parâmetros. E o cara, na hora de declarar, simplesmente ele não foi legal com a gente, não colocou aqui entre parênteses. Eu não vou mudar, só vou explicar isso para a gente poder usar. Eu vou copiar essa parte que vai ser importante. Eu vou fechar isso aqui para não confundir. Vou vir aqui no script do main menu. Ó, tô no script do menu, tá? Eu vou clicar no joystick e tem o nosso sinal que a gente quer ouvir. É esse primeiro, joystick input. Clico duas vezes e associei ele aqui. Bem parecido com o que a gente acabou de fazer. E aí, como eu falei, ele passa três parâmetros. Então eu tenho que colar aqui, porque o cara foi preguiçoso, para eu poder escutar e trabalhar em cima dos sinais, tá? Eu poderia atualizar o jogador daqui, mas não é correto. O jogador ele tem na árvore dele o menu instanciado como a child scene, tá vendo? É uma cena importada. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse sinal para frente aqui na minha árvore do menu. Ou seja, eu vou criar um sinal aqui chamado joy input para não confundir os nomes. Entre parênteses, os três parâmetros que eu deixei aqui no meu clipboard para eu colar. E aí aqui eu tenho que ligar, né? Então é a mesma coisa que o cara fez no script dele. Emit sign, joy input. E aí Ctrl V de novo. Aí agora vai faltar uma vírgula. Então emit sign, vírgula, os três parâmetros, tá? Vírgula, vírgula, vírgula. Terminei isso daqui. O sinal vai estar disponível nesse nó. Então eu vou fechar para não confundir. Vou clicar no player. Para ter certeza que eu tô no script do player. Vou vir em cima do menu. E ó, quem tá aqui, ó, o nosso join input. Então, mesma coisa, connect. Aí aqui a gente vai ter a nossa direção, que é o que a gente quer no final, para a gente poder usar e atualizar esse aqui, ó, get input, tá vendo? A gente vai substituir essas duas linhas pelo nosso direction. Porém, para fazer isso de uma forma fácil, eu vou criar um novo vetor. Eu sei que é do tipo 2D e vou atualizar aqui, ó. Então vamos lá, bem rapidinho, bem simples. Vou criar aqui uma variável, vou chamar de new dir, nova direção. Ele é do tipo vetor2. Vou deixar igual vector2.0, tá zerado. E aí a gente vai poder utilizar ele nessa conta. Então vamos lá. Eu vou fazer o que? Esse new direction, new dir, vai ser igual o direction parâmetro aqui, ó, esse aqui. Ou seja, toda vez que ele mudar, a minha variável local aqui do script vai ter o mesmo valor que ela em tempo real. Toda vez que eu mudar a posição do joystick, atualiza esse valor e aí eu vou poder mexer aqui. Eu vou copiar e colar essas duas linhas. Eu vou comentar também para deixar aqui. Vamos fazer isso aqui. A parte do x é o x do meu vetor, newdir.x. E aqui é a mesma coisa, newdir.y, tá? Aqui é x e z, lembra? Porque a gente está no plano, o 3D o plano, o chão é x e z, que é o equivalente a um vetor 2 x e y. É bem simples a conta, é só isso. E com isso a gente já faz o nosso projeto funcionar. Ó, tá aqui, tá bem pequeno, mas tá funcionando. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou salvar isso aqui. E aí se a gente entrar aqui no nome do joystick, aqui, nessa cena, clicar nele aqui
e colocar o scale vezes 3, eu posso salvar e rodar isso daqui. Aí vocês vão ver que tem esse problema de deslocamento, tá vendo? Ele deslocou errado. A gente mexeu no scale, na escala dele, né, na proporção, e aí zoou lá o nosso script. O script do cara é meio ruim, apesar de ser o melhor dos que eu testei, é meio ruim. E aí para arrumar isso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Bom, galera, e para aumentar o tamanho disso daqui, eu fiz uma escala vezes 3. Então eu vou mostrar rapidão o que eu fiz. Bom, então vindo aqui no joystick, eu vim aqui no script dele. Eu peguei essa linha aqui, ó, no onReady. Ela era a primeira linha. Eu coloquei ela para baixo, ó, fora do if, tá vendo? Fora do if. E eu dividi por 3, que é o que eu multipliquei a escala por 3 lá, de tamanho. Aqui, ó, multipliquei a escala por 3 e coloquei aqui, ó, a linha para baixo e dividi o valor por 3 aqui, o x e o y. O que mais que eu fiz? Aqui, ó, no onReady, linha 13 e 14. Eu botei esse vezes 3 aqui, tá? Também da escala. O que mais que eu fiz? Aqui eu botei vezes 1,5, que é o clamp, que é até onde vai arrastar, tá? Seria vezes 3, só que como ficou grande, você vai poder arrastar o centro até fora da tela. Então eu achei 1,5 um valor mais razoável, tá? Tem que botar aqui e aqui antes dos dois pontos, que é o clamp. Do código foi só isso que eu mudei, o resto tá igual. E no 2D tanto faz a posição, porque a conta sempre vai estar certa. Então vocês podem mexer, só mexe aqui, ó. A única coisa que importa é o scale. Eu botei vezes 3 e, consequentemente, os valores que eu mexi lá tem tudo a ver com 3, tá? Então, com isso, a gente já tem o joystick funcionando certinho. No próximo vídeo, então, eu vou exportar esse jogo para iOS e para Android. Então, não perca o próximo vídeo. Esse vídeo aqui é um pouquinho mais complicado, então eu fiz passo a passo, tá? Esse do script eu não fiz passo a passo, mas foi bem rapidinho, é só isso aqui mesmo, eu juro. Vai funcionar direitinho. E se você ficou com alguma dúvida, pergunta aí no comentário, eu posso te ajudar. Eu sei que é meio complicado, então vamos lá, a gente se ajuda. E aí todo mundo vai ter esse joguinho rodando no próprio celular pra gente poder jogar e mostrar para nossos amigos. Então é isso, eu vou acabar esse vídeo por aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Se você não acompanhou a série desse jogo, é bem legal, acompanha aí, mas eu acredito que você tenha acompanhado se você está assistindo isso daqui. E muito obrigado e até a próxima.